Uma boa noite para você que está aqui na igreja, boa noite também para os nossos amigos que estão aqui, estou vendo alguns. Se você tivesse a oportunidade de estar aqui onde eu estou e olhar para a igreja e ela fosse um barco, do lado de cá estaria entrando água, porque a maioria de vocês estão para o lado de cá. E vocês estariam na parte mais alta do barco, que o barco está penso para um lado, né? Mas que bom ver você aqui na igreja mais uma vez nesta noite. Hoje, durante o dia, um grupo dos nossos líderes estiveram no colégio, buscando motivação, capacitação, para continuarem cuidando da igreja. Você que está em casa também, é para você, né, Gerson? Você que está em casa também, que você sinta bem, curta o nosso culto, acompanhe ele durante todo esse momento que estivermos aqui, que a bênção de Deus também acompanhe você e também a sua família. Esses encontros que a igreja promove, que a associação promove, ele tem motivado líderes para continuar trabalhando para Deus, na causa dele, aqui na igreja. E os reflexos disso, eles aparecem depois no dia a dia da nossa igreja. O assunto de hoje é sobre a Torre de Babel. Se você fizer uma rápida pesquisa de Google, as primeiras que aparecem dizem que isso foi um conto de fadas, uma história inventada. Existem alguns relatos que nós vamos passar por eles aqui, e no final quero mostrar um achado arqueólogo que vai nos dar a ideia de que isso de fato realmente existiu. Pastor Rodrigo Silva fala muito sobre esse assunto, mostra algumas informações importantes sobre isso, mas a Bíblia nos dá alguns detalhes também muito interessantes. Eu gostaria que você abrisse ela no livro de Gênesis capítulo 11. Vamos acompanhar juntos a leitura, e antes de nós começarmos aqui, feche os teus olhos e vamos juntos orar. Eterno Deus que está no céu, te agradecemos por estar aqui na tua casa mais uma vez nesse início de semana. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, e agora nós vamos ouvir a Tua voz através do estudo da Bíblia. Que o Senhor abra a nossa mente, o nosso entendimento para Ele, é o que nós te pedimos por Jesus. Amém. Acompanhe a leitura comigo até o versículo 9. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Versículo 2. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo tope chegue até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Esse é o relato que conta a história da Torre de Babel na Bíblia. A Torre de Babel, ela foi construída próximo à Babilônia. E logo após o dilúvio, a ordem de Deus para o seu povo, para a família de Noé que saiu da arca, é que eles se espalhassem pela terra. Essa era a ordem de Deus. Porém, os descendentes de Noé, eles desobedeceram essa ordem, decidiram se juntar ali na região, no Vale de Sinar, e construir ali uma cidade, e nela uma torre. Babel é a primeira cidade mencionada na Bíblia, ali na região da Mesopotâmia, e que foi fundada por Nimrod, um caçador. O mesmo que fundou também outras 3 cidades, o nome delas é Ereque, Acade e Cauné. Pelos escritos do capítulo 11 de Gênesis, Babel foi provavelmente a sede do governo de Nimrod. A construção da Torre de Babel era, na verdade,
um sinal da rebeldia do povo contra Deus, que havia pedido para que se espalhassem pela terra. E também a imponência dela, a soberba deles em dizer: nós vamos chegar até ao céu. Em Gênesis, não é declarado que a torre era para escapar de um dilúvio, mas o entendimento de alguns teólogos que estudaram esse assunto, e a estrutura que a cidade de Babel tinha, e também a sua imponência, parece indicar esse motivo, que era para escapar de catástrofes naturais. O interessante é que naquela região não havia pedras para a construção, e a Bíblia diz, isso também a arqueologia mostra, que eles usaram tijolos de barro bem queimados, ou ao sol ou ao fogo, para fazer a construção da cidade e também da torre. Isso é identificado porque muitas construções descobertas na região da Mesopotâmia usavam esse tijolo bem queimado. Essas construções, esses templos que foram encontrados lá depois de muito tempo, eles eram chamados de zigurate, nome dado a esses templos. Na verdade, essa torre era uma torre retangular, feita de vários níveis, com acesso através de rampas e escadas. Geralmente essas torres tinham 3 níveis, mas a arqueologia diz que já foram encontrados torres com até 7 pavimentos, esses famosos zigurates. Como nós vemos, não se sabe muito sobre essa construção da cidade, apenas aquilo que a gente tem aqui na Bíblia, mas o que nós sabemos com certeza é que a construção era o resultado da desobediência do povo a Deus, a ambição deles em construir um lugar que pudessem estar próximo de Deus, desobediência às ordens diretas dele. Nos textos bíblicos também é claro que essa mensagem da Torre de Babel é um juízo, aquilo que acontece logo após na confusão de línguas, é um juízo de Deus, mediante aquilo que eles haviam feito. E esse juízo, segundo a Bíblia, é que dá início então a essa diferença de línguas que nós temos hoje no mundo. Surgiram então diversas culturas depois disso, e o fim que Deus deu, o juízo de Deus para esse povo, foi dividi-los em 70 nações e muitas tribos diferentes, e a falta de comunicação um com o outro foi que causou o agrupamento daqueles que se entendiam e então se dividiam para diversos lugares do mundo conhecido da época. Eles fizeram isso em virtude de, ao trabalharem, ao estarem juntos, não mais conseguiam se entender. Imagine pedreiros, carpinteiros, ajudantes, serventes em uma mesma construção, e um pede tijolo, o outro manda barro, um pede uma carriola, outro manda uma pá, ou seja, o desentendimento deve ter sido tão grande, e a verdade é que nós não sabemos se de fato a Torre de Babel terminou de ser construída, ou se aquilo que ficou dela depois que a construção parou foi destruído. Mas a Torre de Babel, nós precisamos entender que ela era para o povo uma questão de soberba, demonstração clara da desobediência deles àquilo que Deus havia pedido que eles fizessem. O povo, na verdade, naquela época pensava em si mesmos, e a soberba queria ou fez com que eles quisessem se tornar iguais a Deus. Essa construção, embora o povo estivesse cego para isso, elas não os aproximava de Deus, ela os afastava mais ainda. Agora, o que a ciência diz sobre esse relato bíblico? Tem algumas informações importantes que a ciência nos diz, trazendo mais clareza sobre essa história de Gênesis 11, sobre a Torre de Babel. Foi encontrada por volta do ano de 1952, em Jericó, na Palestina, a primeira torre, o primeiro zigurate, em 1952. Ele tinha mais ou menos 8,5 metros de altura e teria sido erguida, segundo a arqueologia,
para proteger invasões. Mas há uma teoria entre os teólogos que diz o seguinte, que ela pode ter sido construída com a ideia de proteger das inundações e também para ser usada pelos sacerdotes. Na verdade, naquele período, o povo que vivia naquela época não tinha medo de terremotos, meteoros e outras coisas. Como a história do dilúvio estava muito próxima deles, eles tinham medo mesmo, era de inundação, era de morrerem afogados. Portanto, as torres, e essa primeira encontrada em 1952, dá a entender de que ela foi construída também com esse propósito. Elas serviam também de um lugar de adoração, um lugar de abrigo, mas também um lugar de adoração. Hoje já se encontraram, a arqueologia já encontrou muitas dessas torres, e a maioria delas naquela região ali da Mesopotâmia. Agora, tem uma descoberta bem recente, e estudando esse assunto no meio da semana, o pastor Rodrigo Silva mostrou esse tablete cuneiforme com informações muito interessantes. Teve um camarada, o nome dele é Andrew George, ele traduziu esse tablete, e esse tablete traz informações muito importantes. Marcelo, consegue comunicar lá em cima para colocar ele na tela? Acho que acabou, né, Lucas? Esse tablete aqui foi o que foi encontrado. E ele, segundo George, que não é um religioso, ele foi muito tentado a dizer que realmente a história da Torre de Babel foi real. Eu não sei se eu consigo mostrar aqui, eu pedi aqui o recurso dele. Se você olhar bem nesse cantinho aqui, ó, percebe algum negócio que parece uma escadinha? É exatamente isso que está vendo aqui desse lado. Ó. E está vendo isso que eu estou circundando aqui, ó? É exatamente o que vocês veem no desenho aqui desse lado, a figura de um rei com um cetro na mão, e essa figura aqui, ó, é a figura do zigurate, que era, de fato, a Torre de Babel. Esse camarada, que não é nem religioso, ele acredita que, de fato, a Torre de Babel existiu. O professor Rodrigo Silva também segue a mesma linha. Mas, queridos, por que eu trouxe essa história aqui para vocês hoje, para nós estudarmos o assunto dela? Primeiro, você percebe que quando o povo desobedeceu a Deus, os descendentes de Noé, eles não se espalharam pelo mundo, essa foi a primeira desobediência deles. Mas eles se uniram em prol de um propósito. E qual era o propósito? Construir a torre. A união deles, falando a mesma língua, tendo o mesmo propósito, começaram a construir a torre. E se a história desse povo não tivesse uma ordem de Deus para que não fizessem isso, eles teriam feito algo muito bom, porque, primeiro, unir-se pelo mesmo propósito, falarem todos a mesma língua, estabelecerem um propósito e buscar alcançá-lo, isso é bom. Se não houvesse uma ordem de Deus para que eles pudessem, que eles se espalhassem pela terra, para povoarem ela. Agora, nem sempre, e a história aqui nos diz que nem sempre a união de algumas pessoas em prol de alguns propósitos é bom. Então, o que nos diferencia é aquilo que nós estamos buscando como propósito na nossa vida. Às vezes, o propósito que eu estou buscando pode ser um propósito pessoal. E aí eu faço uma pergunta para você que está aqui na igreja hoje. Qual é o seu propósito ao vir à igreja hoje? Você veio para assistir um culto ou para fazer uma entrega da sua vida a Deus? Porque se foi pela primeira razão, pode ser que você tenha vindo aqui e perdido seu tempo. Porque eu sei que talvez em muitos outros lugares possam existir cultos muito mais atrativos, com muito mais coisas que às vezes te interessam, se você veio aqui só para assistir um culto.
Agora, se você veio a esta igreja para entregar a sua vida a Deus no início da semana, aí você já tem um propósito. E um propósito que Deus considera muito bom. Outra pergunta que eu faço para você. Você tem, assim como aquele povo lá da Torre de Babel, você tem obedecido a Deus nas coisas que Ele te pede para fazer? Ou você tem se rebelado contra Ele, tem se unido a pessoas e juntos estabelecendo seus próprios propósitos que desobedecem a Deus? Pensa comigo. Deixa eu te dizer uma coisa. O ser humano, eu e você, sem propósito, somos fracassados. Se você não tem nenhum propósito na sua vida, você já é um fracassado. Quando jovem, a gente é cheio de sonhos, cheio de coisas que nós queremos alcançar na vida. E às vezes nós estabelecemos propósitos. Por exemplo, quando eu era jovem, o meu propósito era me casar um dia. Mas para me casar um dia, eu precisava primeiro ir atrás do quê? De uma namorada. Então, o meu propósito naquele momento de jovem era achar uma menina que se encaixasse na minha vida e que fosse fiel a Deus. Eu encontrei a minha. Esse propósito eu já alcancei. Tenho outros agora, porque depois de casado, a gente começa a encontrar outros propósitos na vida. De repente, um filho, vindo planejado ou não, depois que ele vem, você estabelece um propósito para a vida do seu filho. Eu quero que ele seja assim, eu vou ajudá-lo assim, até ele chegar até tal lugar. Propósito. A nossa vida é feita de propósitos. E se você, como ser humano, não tem um propósito, você já é um fracassado. Como família, por exemplo, qual é o propósito da sua família? O que você propõe para a sua família? O que você quer, onde você quer que ela chegue um dia junto com você? Se a sua família não tem um propósito, ela será uma família fracassada também. E a igreja? Que nós somos reflexo dela. A igreja é reflexo das nossas famílias. E uma igreja sem propósito, ela também é uma igreja fracassada. A verdade é que algumas vezes nós estabelecemos para a nossa vida propósitos que estão em desacordo com a vontade de Deus. Na Torre de Babel, o povo de Deus, considerado o povo de Deus, que haviam vivido uma história linda do dilúvio, tinham essa história na mente, escolheram desobedecer a Deus, estabeleceram outros propósitos, porque o propósito de Deus não era esse, era que eles se espalhassem pela terra e povoassem a terra. Mas estabelecer um propósito pessoal, não, Deus acho que não entendeu o que nós queremos, porque o que nós queremos é construir uma torre, construir uma cidade, chegar até o céu e nunca mais morrermos afogados. Esse era o propósito deles, total desacordo com a vontade de Deus. Agora, assim como aquele povo, nós também podemos estabelecer propósitos na vida, pessoais, familiares e como igreja, que não fazem parte da vontade de Deus. E aí nós seremos, assim como aquele povo, fracassados. Aquele povo estava unido porque falavam a mesma língua. Estavam unidos porque tinham o mesmo propósito. Estavam unidos porque estavam trabalhando para construir aquilo que o propósito deles havia definido. E aí eu pergunto para mim e para a minha igreja que está aqui hoje. Será que nós estamos unidos pelo mesmo propósito? Ou será que cada um de nós aqui temos propósitos espirituais diferentes um do outro quando se fala de igreja? Porque uma coisa é certa, se nós não estivermos unidos pelo mesmo propósito, pelo mesmo ideal, não estivermos falando a mesma língua aqui dentro, a nossa igreja será uma igreja fracassada. Aí você pode, de repente, olhar para a nossa igreja e falar assim, não, o Zezinho não está enxergando a nossa igreja como uma igreja que não tem propósito. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou, na verdade, fazendo um alerta, porque se a nossa igreja não estiver
nesse momento que nós estamos vendo aqui, unidas pelo mesmo propósito. Qual que é o nosso propósito? A gente ouviu isso muitas vezes lá hoje. Salvar vidas. Se o teu propósito ao estar aqui é salvar só a sua, você já é um fracassado. Agora, se o teu propósito em estar aqui é salvar a sua e a de muitas outras pessoas, aí sim, estamos juntos no mesmo propósito. A nossa igreja, ela vai se tornar, pela bênção de Deus, uma igreja relevante no mundo, se nós juntos aqui estivermos unidos pelo mesmo propósito, trabalhando juntos pelo mesmo ideal, salvando pessoas. Pastor Jacinto, quando passou por essa igreja, vocês vão se lembrar muito bem, ele tinha uma frase muito interessante quando ele ia fazer reunião de comissão com os seus líderes. Ele dizia assim, olha para você e responde, qual é o seu negócio? Qual é o seu negócio? Qual deve ser o meu negócio? Se o meu negócio aqui na igreja não é salvar pessoas, estou no negócio errado. Porque assim que eu nasço no reino de Deus, eu já nasço fazendo parte desta empresa que trabalha para salvar vidas. E todos os recursos que Deus me dá através do meu trabalho, da minha profissão, é para salvar vidas. Tem uma história muito linda, gostaria de ter trazido ela, mas o tempo dela é longo, e eu vou dar só apenas alguns detalhes dela, porque talvez você já conheça, para finalizar nosso culto de hoje. Você já deve ter ouvido falar de Irena Sandler. Quantos aqui já ouviram falar dela? Irena Sandler. Quantos aqui já ouviram falar do Gueto de Varsóvia? Mais conhecido, né? Gueto de Varsóvia. A história de Irena Sandler é uma história muito linda. Gostaria de trazer a foto dela, mas em um outro momento eu uso a história dela por completo. Só quero usar um trecho da história dela. Em outro dia, a história completa. Queridos, Irena Sandler foi uma mulher, o seu pai era um médico e muito ligado a causas sociais. Nesse período, lá na Polônia, se eu não me engano, a febre era uma doença terrível e atingia muitas pessoas, e poucos recursos, muitas pessoas morriam. Muitos médicos não queriam trabalhar com essas pessoas, ele, ligado a causas sociais, se envolvia com as pessoas para tentar curá-la. Resultado disso, pegou a doença e morreu. Mas a sua filha estudou também, se preparou e também era muito engajada em causas sociais. Mas a verdade é que os nazistas invadiram e em uma região da Varsóvia, um bairro, eles muraram ele inteirinho e ali naquele bairro só viviam judeus. Era como se fosse um campo de concentração. Dali saíam trens carregados, caminhões carregados de judeus para serem mortos dali. Irena Sandler conhecia aquele lugar, conhecia as pessoas que moravam ali dentro. E ela conversou com algumas pessoas para fazer algo que muitos de nós não teríamos coragem de fazer: tirar pessoas de dentro, judeus de dentro do gueto, e tirá-los para fora, para dar para eles uma chance de sobrevivência. Ela se juntou a como que chama aquele grupo que é contra o governo? Como é que chama? Uma resistência. Esse resistente tem um nome. É uma tipo milícia, mas a milícia não gosta meio de bandido, não era uma coisa assim de resistência. Zigote, chamava isso, zigote, resistência de zigote. E ela conversou com essas pessoas que viviam fora do gueto e alinhou com eles alguma maneira de conseguirem tirar as pessoas de dentro do gueto e levá-las para fora. Essa resistência, com alguns guardas nazistas, subornavam para que de alguma forma facilitasse a saída. Mas a verdade é que, por causa das causas sociais, do trabalho dela, ela tinha acesso ao gueto, passando pelos guardas, indo e voltando todos os dias. E qual foi a ideia de Irena para tirar pessoas lá de dentro? Ela pegava as crianças, sedava, colocava em uma mochila nas costas e tirava do gueto. Ela fez isso com cerca de 2.500 crianças. Houve um momento que essa
maneira de tirar as crianças, e os pais dentro do gueto diziam: meu filho vai sobreviver, você consegue tirar ele daqui, porque se ele ficar aqui ele vai morrer. E ela falava assim: olha, eu não tenho condições de garantir a sobrevivência dele, mas eu vou tentar tirá-lo daqui. Então sedava as crianças para que, ao passarem pelos guardas, nenhum barulho fizessem. Os guardas tinham cachorros ali, não podia fazer nenhum barulho, e então colocava dentro da mochila, e uma a uma ela ia tirando do gueto. Teve um dia que esse processo de colocar pessoas dentro da mochila se tornou perigoso. Então o que ela fez? Ela começou a transportar as crianças lá de dentro, em pequenos caixões. E como ela passava com eles pelos guardas, dizendo que aquela criança que estava ali dentro estava morta porque havia adquirido a febre. Na verdade, ela estava sedada, então ela conseguia passar pelos guardas, e dessa maneira conseguiu tirar quase 2.500 crianças de dentro do gueto de Varsóvia. Mas um dia Irênia foi pego. Descobriram o que ela estava fazendo. Prenderam ela. Quebraram pernas, braços. Machucaram muito, mas não mataram ela. Não mataram. Chegou o dia da sua execução. Ela iria morrer. Mas não se sabe por quê. Acredita que se por suborno, um guarda, quando abriu o portão, disse para ela: Irene, corra muito, salve a sua vida. E ela correu e sobreviveu. A história conta que, para descobrir depois quem eram aquelas crianças que ela tirou e de alguma forma aproximá-las das famílias, aquelas que sobraram depois da guerra, ela havia colocado nome por nome de cada criança que ela tirava dentro de um vidro, de uma garrafa, e enterrou 2 garrafas no quintal de uma vizinha, de uma amiga. E depois que tudo passou, ela desenterrou essas garrafas e um por um ela tentava acomodar nas famílias que sobravam. A história de Irena Sendler é uma história comovente de uma pessoa que tinha um propósito. Eu fico pensando na história dela, se ela fosse apenas mais uma que olhasse para as crianças dentro do gueto e dissesse: não posso fazer nada por vocês, preciso salvar a minha vida. A história de Irena mostra alguém que com propósito não ousou pensar na sua própria vida, mas pensar na vida do outro. Então, se o nosso propósito, ao estar na igreja, não é salvar a vida de outros, o que é que nós estamos fazendo aqui? A não ser absorver os sermões, os louvores, a companhia dos irmãos. Se o nosso propósito aqui não for salvar a vida das pessoas, o que é que estamos fazendo aqui? Nós vamos ouvir uma música agora. Repense qual é o seu propósito. Eu não estou dizendo para você que, se você estiver vindo aqui só para assistir cultos, isso é ruim. Não, continue vindo aqui. Um dia Deus vai transformar você e você vai começar a vir aqui não para assistir cultos, mas para todos os dias entregar a sua vida a Ele, a estabelecer um novo propósito, a pensar como Irena, salvar vidas, independente daquilo que você vai passar, mas salvar vidas. Posso chorar, não consigo mais guardar. Será que a minha alegria virá de manhã? E de manhã
Ainda assim me sinto sozinha, Senhor. Promessas quebradas, mentiras, ilusões, pecados me envergonham, manchando está meu coração, ó Pai. Como eu posso te encontrar e em tuas mãos me entregar? Minha vida aqui está, ó Pai. Não dá mais pra esperar. Agora é tempo de recomeçar. Tento sorrir, penso até que sou feliz, mas eu sei que a minha alegria só vem do Senhor. Se eu permitir que Ele limpe o meu coração, vou vencer meus medos, meu interior. Então, por que duvido? Nova chance tu me das. Humana e fraca eu sou, Senhor. Perdoa-me, ajuda-me, ó Pai. Como eu posso te encontrar e em tuas mãos me entregar? Minha vida aqui está, ó Pai. Não dá mais pra esperar. Agora é tempo de recomeçar. Como eu posso te encontrar e em tuas mãos me entregar? Minha vida aqui está, ó Pai. Não dá mais pra esperar. Agora é tempo de recomeçar. O que eu mais quero é recomeçar. Amém. Som. Não existe nenhum problema em recomeçar. Não existe nenhum problema. O problema é ter medo
de recomeçar. Sabe qual é o maior perigo que às vezes nós corremos aqui na igreja? É de estarmos trabalhando para Deus, mas não estar seguindo Ele de fato. Judas viveu uma vida inteira assim. Estava com Jesus, vivia com Jesus, mas não seguia Jesus. Porque seguir a Jesus envolve estudo da Bíblia, oração, jejum e também trabalho. Que nessa semana, você ao sair daqui da igreja, tenha em mente que precisamos fazer algo para Deus, seguindo Ele de fato, estudando a Bíblia e também orando a Ele. Fique em pé e vamos orar. Obrigado, Senhor, porque nesta história o Senhor nos ensina que a desobediência nos leva para caminhos muito ruins, nos coloca longe de Ti. Mas obrigado porque ela também diz aquilo que devemos fazer: obedecer a Ti, ser fiel a Ti, unir-nos a Ti para fazermos o Teu trabalho. Na história de Irene, ó Deus, também nos ensina que nós precisamos salvar pessoas. Algumas vezes, deixar o nosso eu de lado, estabelecer propósitos, buscar novos ideais para salvar pessoas. E se porventura, Deus, algum de nós entrou aqui neste lugar apenas para assistir, que nesse momento, enquanto eu oro, eles possam ter entregado a vida deles a Ti. Que ninguém, ó Deus, saia deste lugar sem ter feito esta entrega. Nos dê uma boa semana, acompanha-nos para casa. É o que nós te pedimos por Jesus. Amém.